E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa Lei 8.112, tá? E aí, gente, agora a gente vai trabalhar com a parte que talvez seja a mais importante da lei. Porque daqui sai boa parte das questões de concurso, tá bom? Que é a parte de regime disciplinar. O regime disciplinar, a gente vai trazer principalmente, né, os deveres e proibições do servidor. E aí, se o servidor ele deixar de observar algum dever, se ele cometer alguma das proibições, ele pode ser penalizado por isso. Vamos lá. Como é que isso aqui geralmente é cobrado em concurso? Geralmente, as bancas vão perguntar qual é a consequência pelo servidor ter infringido algum dever ou alguma proibição, tá certo? E aí você vai ter que saber, tá? No material didático, eu já coloquei para vocês qual é a consequência. Então lá, artigo 116 tem os deveres, 117 tem as proibições, 132 também tem algumas proibições também que causam demissão. Esses artigos aí, já estou dizendo do lado qual é a consequência por ter infringido, tá? Então geralmente é assim, né? Você vai ter que saber qual é a proibição e aí qual é a consequência por ter infringido aquela proibição, tá bom? Geralmente as bancas cobram assim, tá? Então aí, gente, é leitura. É ler, reler, se familiarizar com a causa, com a consequência, tá? Eu vou trabalhar com todas elas aqui também. Só que é o seguinte, gente, ó, o regime disciplinar começa com os deveres e proibições. Lá na lei é assim, 116 e 117. Só que eu não vou começar por aí. Inclusive no material didático eu também não comecei por aí. Eu vou começar com as responsabilidades, porque a gente vai falar da responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor. Dentro de responsabilidade administrativa é que a gente estuda o regime disciplinar. Né? Então, eu acho que até uma sequência errada que está na lei. Né? Primeiro a gente tem que falar sobre as responsabilidades. A responsabilidade administrativa é que gera o regime disciplinar. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Depois que eu trabalhar as responsabilidades, eu vou falar das penalidades. Aí eu vou falar sobre advertência, suspensão, demissão, tá? Qual é a consequência, quais são as especificidades de cada uma dessas penalidades. Depois que eu trabalhar as penalidades, aí sim que a gente vai para os deveres e as proibições. Principalmente as proibições. Porque dever é tranquilo. Tá? O servidor que ele deixa de observar algum dever é sempre advertência. O problema está nas proibições. Porque cada tipo de proibição é uma consequência diferente. Tá? Aí, a gente já sabendo quais são as penalidades, aí sim a gente já estuda as proibições, sabendo qual é a penalidade aplicada naquele caso. Deu para entender? Tá? Depois que a gente trabalhar tudo isso, aí já encaixando as penalidades nas proibições, aí depois a gente vai trabalhar o processo administrativo disciplinar. Tá bom? Beleza? Ó, eu acho assim mais didático, tá? Eu dou aula dessa lei aqui há 8 anos já, né? Desde 2014 eu dou aula da Lei 8.112, sempre dei aula desse jeito e sempre deu muito certo, né? Os alunos preferem assim, entendem melhor assim, então provavelmente você vai entender melhor assim também, beleza? Tá? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar aqui embaixo, que o mais rápido possível eu vou responder, beleza? E aí, né, como eu falei, a gente vai começar com as responsabilidades. Gente, é assim, ó, o servidor, no exercício irregular das suas funções, né, o servidor está trabalhando e aí ele comete alguma irregularidade. Por conta dessa irregularidade, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Tá? Ou seja, olha a situação, né? O servidor público, ele está sozinho na repartição, né? Deixaram ele sozinho lá para fechar tudo. Ele percebe que não tem ninguém olhando. Ele olha lá um equipamento. Então, por exemplo, ele olha lá que tem um notebook, um data show, uma impressora, que ele sabe que é cara. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, para ninguém olhando. Aí ele pega esse notebook, bota dentro da mochila e vai embora. Esse simples fato é um fato, só um fato só. Esse fato, ele pode gerar diversas responsabilidades. Essas responsabilidades, gente, geram processos autônomos. Então, olha só, o fato dele ter desviado, colocado esse notebook na mochila, isso aí é um crime. É crime de peculato furto, tá? Artigo 312 do Código Penal. Pronto, já é um crime. Então gera uma responsabilidade penal, responsabilidade criminal. Não gerou um prejuízo para a administração pública? Gerou um dano para a Fazenda. Então, por conta disso, como gerou um dano para a Fazenda, nós temos também a responsabilidade civil, tá? Pode gerar um processo civil de reparação de dano.
E também a gente vai ver aqui que na nossa lei, isso aí também é uma infração disciplinar. Se é uma infração disciplinar, vai ter uma consequência disciplinar, vai ter uma penalidade administrativa, que a gente vai ver aqui que gera demissão. Então, um simples fato vai gerar 3 processos, tá? Vai gerar 3 responsabilidades diferentes. É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, o servidor, no exercício irregular das suas funções, pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. A responsabilidade civil, gente, é quando o servidor gera algum dano. Esse dano pode ser gerado tanto para a própria administração pública, como nesse caso aí, que desviou um notebook, ou então contra terceiro. Então, o servidor pode gerar um dano patrimonial a um terceiro, né? Por exemplo, o servidor está dirigindo um veículo, né? Você, por exemplo, trabalha no INSS, você está dirigindo um veículo do INSS, ou do TRT, do TRS, sei lá, né? Do TRF, no órgão federal, né? Do IFMA aqui, sei lá. Você está dirigindo esse veículo, aí você se distrai no celular e pá, bate atrás de outro. E aí, você não gerou um dano para um terceiro? No exercício irregular dessa função? Pronto. Esse dano que você gerou ao terceiro, você vai ter que indenizar também. Gerou uma responsabilidade civil, tá? A diferença é, quando você gera o dano para a administração pública, você responde diretamente para ela. Quando você gera um dano para o terceiro, esse terceiro ele vai atrás não de você, mas ele vai atrás da administração pública. A administração pública, tendo prejuízo, aí ela entra com uma ação regressiva contra você, tá? Então é assim que funciona, se a gente vê direito lá dentro do estudo de responsabilidade civil do Estado. Mas aqui eu estou adiantando. Quando você gera um dano para o terceiro, esse dano para o terceiro ele não vai te processar diretamente, ele processa a União, né? No nosso caso aqui é federal, né? Então processa a União, e a União é que vai entrar com a regressiva contra você, né? Ou então, quando se for uma entidade, por exemplo, né? O IBGE, o INCRA, enfim, o INSS, aí processa o INSS te processa de volta, tá bom? Então é sempre a ação regressiva quando o dano é para terceiro. Outra situação também, gente, que acontece aqui, é que o servidor vier a falecer. Se você vier a falecer, esse dano como é que fica? Vai ter que ser reparado, tá? Só que então, vai passar para os sucessores, né? Passa para os sucessores, mas somente responde na medida da herança. Somente o que for sucedido. Então, se o dano aqui for, por exemplo, de 50 mil reais, e aí vai ver o seu patrimônio, né? Que é transferido, é de 30 mil reais. Responde só por 30 mil, tá? É que a gente fala assim, meu Deus do céu, fulano faleceu e deixou de herança só dívida, né? É mais ou menos isso. Mas responde só na força da herança, tá? Só quanto ao valor do patrimônio transferido. Pronto. Responsabilidade civil é essa. A responsabilidade penal, gente, é quando o servidor ele comete um crime ou alguma contravenção. Né? Como eu falei aqui no caso de peculato, mas pode ser corrupção, por exemplo, tá? Enfim, tem um monte de crimes lá que estão previstos lá no Código Penal, principalmente aqueles crimes contra a administração pública, tá bom? Ou uma contravenção, tá bom? Na esfera administrativa, aí a gente vai ter quando o servidor comete alguma infração disciplinar, tá certo? Cometeu alguma proibição, deixou de observar algum dever, infração disciplinar, tá? Isso aqui, gente, qualquer um dos três pode decorrer de ação ou omissão, tá? No caso de civil e administrativa, decorre de dolo ou culpa, né? Dolo é a vontade livre e consciente de atingir aquela finalidade. A culpa é quando você não tem a vontade de atingir aquela finalidade, mas de atingir a finalidade. Mas a finalidade, né, o fim, né, o ato acaba acontecendo por imprudência, negligência ou imperícia, tá bom? Beleza? Então eu vou fazer esse primeiro esqueminha aqui, e aí depois a gente vai ter que comentar outras coisas, tá? Vamos lá. Pronto, ó. O servidor ele pode responder civil, penal e administrativamente. Ele responde nas 3 esferas, tá? Na esfera civil, ele vai responder por ação ou omissão, ação ou omissão dolosa ou culposa, tá certo? Quando gera dano patrimonial
Contra quem? Contra a administração pública ou então contra terceiro. Mas no caso de terceiro, como eu falei, aqui ele responde regressivamente. Tá? Porque a pessoa vai processar a administração pública que entra contra o servidor público, tá bom? E aí, no caso de falecimento, vou faltar isso aqui, no caso de falecimento, o sucessor responde somente em relação ao patrimônio transferido. Certo? Vamos continuar. A responsabilidade penal, gente, também é por ação ou omissão. Mas isso aqui, óbvio, né? A gente estuda lá no direito penal, tá bom? Quando o servidor comete algum crime ou contravenção. E aí, óbvio, né? No caso de falecimento, nesse caso aqui, falecimento, a gente tem a intranscendência da pena, né? Não pode passar da pessoa do condenado. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. E a responsabilidade administrativa também é por ação ou omissão. Pessoal, você não colocou ali dolo ou culpa no penal, gente. É porque lá no direito penal só há responsabilidade culposa quando o crime prevê essa responsabilidade, tá? Então por isso que eu não coloquei. Aqui também é por dolo ou culpa, tá? Quando o servidor comete alguma infração disciplinar. Tá? Pronto. Tá aqui esse esqueminha, tá? Olha aqui, ó. O que eu quero dizer com isso aqui, gente, é que o mesmo fato, ele pode gerar as três responsabilidades. E aí, ele pode sofrer um processo civil, um processo criminal e um processo administrativo. Né? O PAD, aqui que a gente vai ver, o processo administrativo disciplinar. Os três processos, eles podem correr ao mesmo tempo. Ou seja, um não precisa esperar o outro começar para poder iniciar. Então, ou seja, ó, no caso de infração disciplinar aqui, né? O processo administrativo disciplinar, ele não precisa esperar o processo penal ou o processo civil iniciar para ele iniciar. Tá? Ou seja, há uma independência entre eles. Essa independência, outra consequência dessa independência, é que o servidor ele pode ser condenado civilmente e absolvido aqui na esfera administrativa. Tá? Ele pode ser absolvido na esfera penal e ele pode ser condenado na esfera administrativa. Tá? Isso aqui é a regra geral. A gente vai ver que existe exceção. Tá bom? Primeiro a gente trabalha a regra geral. Tá? E aí, pronto. A gente já tem essas duas características aqui. São independentes, essas responsabilidades são independentes entre si e elas podem cumular-se. Tá? Uma pode acumular com a outra. Tá? Então vamos colocar isso lá. Então, essas esferas aqui, elas são independentes entre si e elas podem cumular-se, tá? Mas, tá? Olha aqui, ó. Mas essa é a regra, né? A gente tem exceção. A lei fala, gente, que o servidor, se ele for absolvido penalmente, criminalmente, né, por negativa de fato ou negativa de autoria, ou seja, lá na esfera penal está provado que o fato não existiu ou que o fato existiu, mas não foi o servidor o autor. Ou seja, negativa de fato ou negativa de autoria, absolvido penalmente por um desses dois, ele automaticamente é absolvido nas demais esferas. Certo? Então, absolvido penalmente, na hora que ele for absolvido penalmente por fato inexistente ou negativa de autoria, automaticamente ele é absolvido aqui na esfera administrativa também. Tá? Como é que as bancas vão colocar isso aqui? Vão falar assim, olha, se o servidor for absolvido penalmente por insuficiência de provas, ele também será absolvido nas demais. Tá certo? Tá errado. Não é insuficiência de provas, é por negativa de fato ou negativa de autoria.
insuficiência de prova, gente, na esfera penal, né, ele pode ser absolvido por insuficiência de prova. Essas provas podem ser insuficientes para condenar lá, mas elas podem ser suficientes para condenar aqui. Elas podem ser suficientes para condenar civilmente. Mas criminalmente, lá tem um indúbio pro réu, né, é mais difícil condenar criminalmente. Então, ele pode ser absolvido por insuficiência de provas criminal, mas ele pode ser condenado nas demais. Então, quando é que ele vai ser absolvido na esfera penal e vai ser absolvido nas demais? Por fato inexistente ou negativa de autoria. Beleza? Então, vamos anotar isso aí. Então, vou colocar aqui como observação. Se o servidor for absolvido penalmente por negativa de fato ou de autoria, ele é absolvido nas demais esferas. Aí, gente, você pega esse mnemônico bem aqui, ó. Se ele for absolvido por fina. O que é o fina? Fato inexistente ou negativa de autoria, tá? Fato inexistente ou negativa de autoria. Certo? Olha aqui, ó. Olha para mim. Então, se ele for absolvido por fato inexistente ou negativo de autoria, automaticamente ele é absolvido nas demais esferas, tá? Muito cuidado com isso aqui. Qualquer outro tipo de absolvição, que o que mais aparece no concurso é justamente a insuficiência de provas, qualquer outro tipo, mas pode ser outra, tá? Ele pode ser absolvido por qualquer outra, uma excludente de licitude, né? Enfim, qualquer outro tipo, tá? Não vai afastar as demais, só nesses dois casos aqui. Tranquilos, tá? Vamos ver como é que isso aí cai? Tem questão, vamos lá. Ó, considere que um agente público tenha praticado ato comissivo. Comissivo, gente, é de ação, tá? Exercendo de maneira irregular suas funções e que isso tenha resultado em prejuízo ao terceiro. Prejuízo ao terceiro é responsabilidade civil. Nesse caso, o agente público está sujeito à responsabilidade civil e administrativa, já que não submete à responsabilidade penal? Não, gente. Se isso aqui caracterizar crime, também é responsabilidade penal. Não está sujeito à responsabilidade civil e administrativa. Nada a ver, né? Também é circunscrita a atos omissivos, né? Não, é omissivo ou comissivo. Tá? Ação ou omissão. Está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e penal. Isso. Com a possibilidade de cumulação de sanções. Isso. Nas esferas diversas. Exatamente. Vamos ver o resto, né? Não está sujeito à responsabilidade civil. Não está? Não. Tá sim. Já que submete à responsabilidade penal por ter cometido ato comissivo. Não tem nada a ver. Está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e penal. Sim. Sendo vedada a acumulação? Não. Pode acumular as três esferas. Então é a letra C. E mais, ó. O servidor público cicrano, subordinado ao servidor fulano, tomou ciência de que este estava se apropriando de dinheiro de que tinha posse em razão de seu cargo. Diante disso, levou tais fatos ao conhecimento do chefe de departamento, que informou que não seria possível instaurar processo administrativo disciplinar contra fulano, pois este já fora absolvido por falta de provas na esfera criminal. E aí? Falta de provas, insuficiência de provas, absolvido criminalmente, impede que haja o processo administrativo? Não impede. Então, a respeito do caso descrito, é correto afirmar, com base na legislação, que, caso fulano tivesse sido condenado na esfera criminal, ele também não poderia ser processado administrativamente pelos mesmos fatos. Em atenção ao princípio do non bis in idem, não tem nada a ver, né? Pode acumular, ele pode responder nas duas esferas. A informação dada pelo chefe do departamento está correta? Não está correta, tá? Porque ele deveria responder sim. O que mais? A informação dada pelo chefe do departamento está incorreta, isso, pois a responsabilidade administrativa do servidor somente é afastada em caso de absolvição criminal que nega a essência do fato ou sua autoria. Exatamente. Ó, letra D. Cicrano poderia ser responsabilizado por ter dado ciência ao chefe do departamento a respeito do fato? Não pode. Inclusive, isso aqui, ele é obrigado a dar essa ciência, né?
Fulano não poderia ser processado administrativamente, caso tivesse cometido crime de peculato culposo, não é nada a ver, é a letra C. Certo? Vê se tem mais? Não, tem não. Então, olha aqui pra mim, ó. Beleza, gente? Ficou com dúvida e responsabilidade? Volta o vídeo, acompanha pelo material didático também, tá? Que eu fiz questão de fazer ele bem detalhado para vocês. E agora a gente vai trabalhar com as penalidades. Como eu falei, primeiro eu vou trabalhar com as penalidades, depois eu vou trabalhar com os deveres e as proibições, tá bom? Vamos lá. O servidor, no exercício irregular das suas funções, né, quando ele comete alguma irregularidade, ele pode ser penalizado com advertência, suspensão ou demissão. Essas são as 3 penalidades básicas, tá? Além dessas, ele pode ser destituído, ele pode perder, né, pode ter cassada a sua aposentadoria e disponibilidade, ele pode ser destituído do cargo comissionado e pode ser destituído da função de confiança. Beleza? Tá? Essas outras 3, elas derivam das 3 primeiras. Tá? Na verdade, da segunda e da terceira. Como assim, professor? Olha só. Vai ser cassada a aposentadoria e a disponibilidade do servidor quando ele cometeu inatividade. Olha só, ele está aposentado, está em disponibilidade. Então ele não está trabalhando. Mas quando ele estava trabalhando, ele cometeu alguma infração punível com demissão. Ou seja, ele cometeu infração, a administração pública não soube, ele se aposenta. Depois que ele se aposenta, a administração pública descobre essa infração. Aí vai começar o processo administrativo disciplinar. No final, se ele for demitido, essa demissão ela é convertida em cassação de aposentadoria e disponibilidade. É isso. Entendeu? A destituição do cargo comissionado e a destituição da função de confiança, né? Isso aqui vai acontecer quando o servidor, em atividade, óbvio, né? Ele cometer alguma infração e ele for punido com demissão ou suspensão. Então, pegou uma simples suspensão, ele já é destituído do cargo comissionado e da função de confiança, tá? O detalhe aqui, gente, é o seguinte, né? Isso aqui já foi objeto de questão de concurso, olha só. Se o servidor, ele tem um cargo efetivo e ele tem a função de confiança. Se ele tem um cargo efetivo e a função de confiança, se ele for suspenso, o que vai acontecer? Ele é destituído da função, mas ele continua com o cargo. O cargo efetivo está aqui, tá? De novo. Se ele tem um cargo comissionado, um cargo efetivo e um cargo comissionado, o que vai acontecer? Se ele for suspenso, ele perde o cargo comissionado, mas ele continua com o cargo efetivo. Tá? A gente viu lá atrás que pode acontecer. O servidor tem um cargo efetivo e assumir o cargo comissionado. Agora, o cargo comissionado, gente, é de livre nomeação e exoneração. Eu posso colocar qualquer pessoa. Eu posso colocar uma pessoa que não faz parte da administração pública, não posso? Posso. Então, nesse caso, por exemplo, eu coloquei uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração pública. Essa pessoa, na hora que ela entrar, ela não tem nenhum vínculo anterior. Se ela pegar uma suspensão, ela não perde o cargo comissionado? Se ela perde o cargo comissionado, então ela, tem que ir embora. Ela fica sem nenhum cargo. Deu para entender? Tá? Então, basta uma simples suspensão para ela ir embora. Para ela ser destituída do cargo comissionado. E aí não resta vínculo nenhum. Deu para entender? Tá? Vamos lá. Então, eu vou ter que trabalhar, gente, cada uma dessas penalidades aqui, porque elas têm algumas características. Por exemplo, a advertência é só por escrito. Não existe advertência verbal. Tá? Tem questão que fala isso, né? Que o servidor fulano de tal foi penalizado com advertência verbal. Tá? Pela informalidade, tem questão que não inventa, né? Coloca umas coisas assim. Pela informalidade, o servidor ele pode ser advertido verbalmente. Não, tem que ser sempre por escrito. A suspensão, gente, ela em regra é até 90 dias. Mas existe uma situação que a suspensão ela pode ser de 15 dias só, que é quando o servidor ele se recusa a fazer exames médicos. Aí é só 15 dias. A demissão já é uma penalidade, mas ela pode ter outras consequências, né, que a gente chama de penas acessórias. Tá? O servidor ele pode ter decretada a indisponibilidade dos bens, pode ser decretado que ele tenha que ressarcir o erário, ele pode ser impedido, né, ter uma incompatibilidade com o serviço público por 5 anos, ou ele pode ser impedido de retornar para a administração pública para sempre. Inclusive tem uma ADI na STF questionando isso daí, justamente porque é uma pena de caráter perpétuo. E a Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. Deu para entender? Tá? Então,
tem uma DI, mas está na nossa lei. Tá? Se cair assim, é assim que vai cair, tá bom? Então eu vou ter que trabalhar com cada uma dessas aqui, mas antes eu vou fazer um esqueminha que você vai fazer em casa também, tá? Vamos lá. Ó, a cassação de apostador de disponibilidade, isso aqui é quando o servidor comete em atividade um ato punível com demissão. Tá? E a destituição de cargo-comissão e a destituição de função de confiança, isso aqui é quando o servidor comete um ato punível ou com demissão ou com suspensão. Certo? Como eu falei, né? E aí, gente, ó, eu vou ter que trabalhar com cada uma das penalidades. Tá? Olha aqui pra mim, ó. Já vou adiantando, é assim, gente. A gente pegar as proibições, eu não vou trabalhar com advertência, porque a advertência é mais tranquila, tá bom? A advertência, todos os casos de advertência geram... Oh, desculpa, gente. Eu não vou trabalhar com os deveres, porque todos os deveres, se você deixar de observar qualquer um dos deveres, é sempre advertência. É sempre advertência, tá? Eu vou trabalhar em cima das proibições. Como é que funcionam as proibições? A lei vai falar assim, olha... pode ser punido com advertência, tal caso. Eu vou falar deles aqui. Pode ser punido com demissão, tal caso. Aí ela fala assim, ó, pode ser punido com suspensão o que não for punido com advertência e com demissão. Ou seja, a suspensão ela tem caráter residual. Quando você não for punido com os demais, você é punido com suspensão. Mas é o mais fácil, gente. Ó, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Perceba que é uma gradação. Né? A advertência é o mais leve, demissão é o mais grave. E a suspensão é intermediária. Então você pode olhar assim, ó. Então você pode olhar assim, desculpa, gente, é meu alarme aqui, tá? É remédio que eu tenho que tomar. Então você pode olhar assim, ó. Você vai olhar as proibições, e lá nas proibições, se for uma proibição muito grave, então a consequência é demissão. Agora, se for uma proibição muito leve, então a consequência é advertência. O que pode gerar dúvida é o meio termo, que é a suspensão. Então, como é que eu vou trabalhar com vocês aqui? Eu vou falar dos casos de suspensão. É mais fácil você gravar assim. Casos de suspensão são só 2. Se você tirar esses 2 casos aqui, que são os intermediários, que você poderia encaixar tanto como advertência como demissão, tirando esses 2, aí fica um pouco mais lógico. Você vai olhar lá e falar assim, rapaz, isso aqui é grave, então é demissão. Rapaz, isso aqui é leve, então é advertência. Só tem um caso, que é demissão, que é advertência, mas ele deveria ser demissão. Eu vou te explicar por quê, tá bom? Então, primeiro, eu vou trabalhar com cada uma das penalidades, trazendo aspectos gerais, e aí depois a gente vai começar a trabalhar com os deveres e as proibições, tá? Vou começar com a advertência, vamos lá. Então, como eu falei, gente, ó, a advertência, ela é sempre por escrito. Sempre por escrito, tá? Não existe advertência verbal. Quando é que eu vou punir com advertência, tá? Eu não vou nem colocar aqui todas, não. Eu vou colocar assim, ó. Não observância dos deveres e em alguns casos de proibições, tá? Eu não vou colocar aqui porque a gente vai trabalhar um por um, tá? Não se preocupem com isso, tá bom? A autoridade que aplica advertência, tá? Olha pra mim, ó. Gente, qualquer penalidade só pode ser aplicada se tiver processo administrativo disciplinar, tá? Eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar, né? A primeira vez que eu passei no concurso, a minha chefe, ela vivia me ameaçando de dar uma advertência. Meu filho, faz isso, não vou te dar uma advertência. Eu olhava pra ela assim, meu Deus, nunca estudou 8.112. Ela não podia dar advertência, véio. Tinha que passar por um processo administrativo, tinha que passar por uma sindicância, pelo menos por uma sindicância, tá? Então, aí no final da sindicância, se fosse constatada lá a infração, aí sim ela poderia me punir, porque quem pune com advertência é a chefia imediata, tá bom? Então é assim, teve a sindicância, no final da sindicância, falou assim, olha, ele cometeu essa infração aqui, né? Aí vai ter um relatório, no relatório eles vão dizer que... no relatório vai dizer que deve ou não deve aplicar a punição. Aí quem é que aplica essa punição? Não é a comissão lá do processo administrativo, não é a comissão da sindicância, tá? É a autoridade.
Quem é essa autoridade? No caso de advertência, é a chefia imediata, tá? Vamos notar. Então, quem é que aplica aqui? A chefia imediata. Então, olha aqui para mim. Gente, eu vou encerrar esse bloco aqui, tá? No próximo bloco a gente dá continuidade, vou falando da suspensão e da demissão, tá? Porque se eu for falar da demissão, a gente vai esticar demais, pode chegar beirando os 40 minutos, então eu prefiro parar aqui, a gente para, dá uma pausa, você vai tomar um café, vai fazer seu café para tomar enquanto assiste, tá? Ou então vai tomar uma água e aí a gente retorna aqui, vai ser rapidinho, tá? Então, até mais.